O tema proposto pelos organizadores deste encontro é maturidade cristã e unidade da fé, baseado em Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16. E o folheto flyer, que também indica 3 aspectos deste tema, chamados para crescer, unidos para edificar, maduros para glorificar a Cristo. Temas maravilhosos. Espero ter conseguido interpretar o propósito e o foco dos pastores que estão coordenando este encontro. Esses 2 versículos já foram lidos ontem por o pastor Carlos Carvalho, que eu não sei como conseguiu em 10 minutos fazer um resumo de tudo o que eu vou falar eu em 3 mensagens. Esse dom de síntese eu não tenho, mas o pastor tem. Louvado seja o Senhor. Ele já leu desde o primeiro versículo do capítulo 4, eu acho fantástico, e eu gostaria ler, vamos ler desde o versículo 7 até 16, novamente. Quero dizer que este passagem do Novo Testamento é o passagem que mais claramente descreve, expõe como se edifica a igreja, ou como edificar o corpo de Cristo, que é a igreja, até que ela atinja ou alcance sua plenitude, sua maturidade e sua unidade em Cristo. Então vamos ler versículo 7 até 16. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu? Sino que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo, esse que subiu, desceu, depois subiu para encher tudo, e ele mesmo, Jesus Cristo, concedeu uns para apóstolos, a outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo.
para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo e amor. O tema central do texto que acabamos de ler é a edificação completa da igreja. O capítulo 17. 3 coisas. Primeira, versículo 17, João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isto é qualidade. João 17, 21. Para que todos sejam um. Assim como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, que sejam um em nós. Isto é, unidade. E João 17, 21 continua dizendo, para que o mundo creia que tu me enviaste. Isto é quantidade. Novamente temos as 3 características, em outra ordem, mas a ordem dos fatores não altera o produto. Qualidade, unidade e quantidade. Nosso tema é a igreja, a edificação da igreja. A primeira pessoa que falou sobre a igreja, ou usou a palavra igreja, e a palavra edificação, foi Jesus. Mas isso aconteceu perto do fim de seu ministério terreno. Possivelmente 2 ou 3 meses antes de sua morte. Está registrado por Mateus no capítulo 16. É interessante que a palavra igreja não aparece em Marcos, em Lucas, em João, só em Mateus. Jesus não pregou muito sobre a igreja, sino sobre o reino, em todo canto, em toda cidade, aldeias, o reino de Deus. Ele veio para anunciar o reino. E aqui ao final, perto do fim, Jesus perguntou a seus discípulos, que dizem os homens que eu sou? E eles deram várias respostas. Elias, algum profeta. Ok. A opinião pública. Mas vós, quem decís que sou? E aí temos em Mateus 16, 16 a 18, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. A
palavra Cristo, a palavra grega, Christos, que significa Messias. A palavra, a tradução literal seria ungido. Mashiach, em hebraico. Tu és o Messias, Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, em grego diz Hades, não prevalecerão contra ela. Estas simples palavras de Jesus, simples, mas poderosas, gloriosas palavras de Jesus, revelam ao menos 7 verdades. A primeira, a igreja é uma. A palavra igreja aparece singular. Ele não falou edificarei minhas igrejas, plural, não, minha, singular, igreja singular. À luz das Sagradas Escrituras, é impossível, irmãos, sejamos honestos, justificar a divisão atual da Igreja de Jesus Cristo em tantas denominações. Você não vai encontrar na Bíblia nenhuma só vez igreja batista, igreja presbiteriana, assembleiana, metodista, e pode acrescentar 40.000 nomes mais, e ficamos curtos. A igreja é uma. Amém? Amém. Porque Deus é um. Aleluia. Cristo é um. O corpo de Cristo é um. Não tem muitos corpinhos. Tem um só corpo. Edificarei minha igreja. Aleluia. A segunda verdade, que a igreja tem um só dono. Jesus Cristo. Glória a Deus. Minha igreja. Eu lembro em Buenos Aires, faz anos, estávamos pregando na praça. Aqueles que estão na praça, assim, evangelismo. Se aproximou um homem idoso e perguntou: irmão, de que igreja você é? Eu respondi: da mesma igreja que é você. Ah, ficou contente. Disse: da Assembleia de Deus? Sim, irmão. Eu sou da grande Assembleia que Deus tem nos céus e na terra. Aleluia. Ele ficou um pouco perplexo.
não entendeu bem. Então insistiu. Mas você, onde se reúne? Em muitos lugares, na praça, na casa, em um salão, em muitos lugares. Irmão, vou fazer uma pergunta a você. Você é membro do corpo de Cristo? Sim, diz. Eu também. Jesus tem um só corpo, somos irmãos, somos membros da mesma igreja. E aí, caiu o Espírito Santo e seus olhos brilharam e se llenaram de lágrimas. Irmão, que verdade! Você me ajudou, me deu um abraço, ficamos abraçados. E ele repetiu comigo, somos da mesma igreja. Aleluia, glória a Deus. Amém? A igreja tem um só dono, Jesus Cristo. A igreja não pertence aos apóstolos, aos pastores, nem às denominações. Ela pertence a Jesus Cristo. Amém? Terceira verdade que esta frase simples de Jesus nos revela. A igreja é comparável a um edifício. Porque Jesus usou o verbo edificarei. Daí vem a palavra edifício. Construção. A igreja não é um edifício material, sino espiritual. A igreja nunca está formada por madeira, tijolos, pedras, sino por homens e mulheres redimidos por Jesus. Amém? Nunca no Novo Testamento a palavra igreja é usada para um edifício material. A igreja é uma família, uma comunidade construída com pedras vivas, unidas umas às outras pelo perfeito vínculo do amor. Você onde mora, irmão? Eu moro a 4 quarteirões da igreja. 4 quarteirões? Você está no mundo. Mas está referindo ao edifício material. Compramos tijolos, 10.000 tijolos para edificar uma igreja. Vamos pintar a igreja, disse. Eu depois descobri que é possível pintar a igreja. Quando a mulher, antes de sair da casa, vai frente ao espelho, começa a pintando a igreja. Viu? Nós não vamos à igreja. Nós somos
a igreja. Amém? Esta não é simplesmente um assunto de termos. No idioma italiano dizem as palavras têm seu próprio peso. As palavras erradas nos podem desviar. A igreja, nós somos a igreja às 24 horas do dia e os 7 dias da semana. Amém? Amém. Na rua, no campo, na cidade, na cozinha, no dormitório, na fábrica, na qualquer canto que estemos, continuamos sendo igreja. Amém? Você não pode confundir casa com família. A casa é um edifício material, mas a família são pessoas. Temos que ter essa clareza e corrigir nosso vocabulário, porque uma distorção de nosso vocabulário também muda nossos pensamentos e nossas condutas. Veja, aqui somos todos santos, viu? Veja a face de seu irmão, irmã, um sorriso. Irmão, um abraço, Deus te abençoe, como vai? Tudo bem? E em casa, você continua com esse sorriso. Você disse, esposa querida, você não conseguiu cozinhar hoje? Não se preocupe, amada irmã. Que bom. Vamos a solucionar isso. Você é assim amoroso em sua casa, em seu trabalho. 24 horas continuamos sendo igreja. Amém? Amém. Fala, Jesus. Outra verdade que inclui esta frase: a igreja é construída por uma só pessoa, Jesus Cristo. Amém. A igreja tem apenas um construtor. Aí temos uma palavra, um pronome, como dizem em português, implícito. A palavra eu não está. Disse Jesus, edificarei. Aí é sujeito, é eu. Eu edificarei. Mas é verdade. Quem construi a igreja é Jesus Cristo. Assim que podemos ficar tranquilos, os pastores, não ficar nervosos, nem como falou nosso irmão Nelson ontem, com medo, com raiva, o orgulho, desce da cruz. Maravilhosa palavra ontem. Não, tranquilo, irmão, irmã. Quem assumiu a responsabilidade de edificar completamente sua igreja é Jesus Cristo. Amém? Se quer que antecipe, nós somos simples cooperadores. Amém? Amém? Mas Ele está no comando. Ele dirige e construi sua igreja. A quinta verdade:
A igreja é construída sobre o fundamento revelado pelo Pai ao Pedro. Tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus vivo. Sobre essa revelação, não sobre um Pedro carnal, não te revelou carne nem sangue, senão meu Pai. E isso coincide com o que Paulo declara em Efésios 2:20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra angular. O fundamento revelado aos apóstolos e profetas pelo Espírito, sendo Cristo a pedra angular, revelado a eles e declarado, proclamado por eles, como Pedro proclamou: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Também esta frase de Jesus revela-nos outra verdade, que a igreja tem inimigos, oponentes. Ela tem contra, como Neemias, não, irmã? Quando você quer edificar, vai haver oponentes a Deus e aos homens. Mas Jesus declara que nenhum inimigo ou oposição prevalecerá contra ela. Aleluia! Glória a Deus! As portas do inferno, do Hades, não prevalecerão contra ela, mas contra haverá. Mas todas as contras foram vencidas e serão vencidas. Louvado seja o Senhor. E a última coisa que vou declarar, você se continua esquadrilhando, vai encontrar mais verdades nesta frase. Mas a última coisa que vou dizer, Jesus Cristo construirá a sua igreja até que a sua construção esteja completamente concluída. Edificarei significa incluir conceito de acabarei. Não sei se acabar é boa palavra para português. Acabar, completar. Vai concluir a obra. Amém. Amém. Isso é maravilhoso. Podemos trabalhar, cooperar com Ele, com paz, sem medo, sem raiva, sem orgulho, sem egoísmo, sem competência, com paz, com fé. Amém? Amém. Porque estamos do lado de aquele que declarou que vai completar sua obra. Embora que Jesus tenha usado a palavra igreja pela primeira vez perto do fim de seu ministério, no início de seu ministério, ele fez uma referência à igreja em forma velada ou indireta. No início. Onde está isso? Vamos a João, capítulo 2, no início.
Vamos ler os versículos 13 a 22. Ele não usou a palavra igreja, mas você vai ver que se referiu a ela. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito umas assorrague de cordas, expulsou todos do templo. Bem com as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: olha aí, destruí este santuário, este templo, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu em 3 dias o levantarás. Ele, porém, se referia ao santuário, ao templo do seu corpo. Seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Agora, irmãos, Jesus Cristo edifica a sua igreja em 2 dimensões. Olha bem. A primeira é a edificação da igreja na dimensão espiritual. Sem ela, a segunda fase não aconteceria. A segunda é a edificação da igreja na história. Tudo o que começou a acontecer desde o Pentecostes até hoje, e tudo o que continuará a acontecer até a segunda vinda de Cristo, é a edificação da igreja na história. Isto é, no tempo e no espaço. A igreja está sendo construída já 2000 anos faz. E não sabemos quanto tempo mais levará para completá-la. Em contraste, a edificação espiritual, potencial, se quer usar essa palavra, da igreja, foi realizada apenas em 3 dias. Assim como Jesus declarou aos judeus, eles não entenderam nada, zombaram dele. 3 dias?
46 años levou a Herodes reconstruir este templo e fez maior ainda. Foi monumental aquela construção. Os discípulos só entenderam isso após da ressurreição de Cristo. Destruído este templo e em 3 dias o reconstruirei. Ele, porém, estava se referindo ao templo do seu corpo. Qual é seu corpo? Qual é seu corpo? A igreja. Por isso Jesus, crucificado, pouco antes de entregar o Espírito e morrer, exclamou desde a cruz: está consumado. Aleluia. Todo foi consumado. Apenas em 3 dias. A redenção perfeita a favor de toda a humanidade foi completada. A justificação dos pecadores. Deus estava em Cristo reconciliando consigo ao mundo. O pecado foi removido. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já tirou. Também foram tiradas as maldições. Nosso velho homem foi crucificado junto com ele. Na cruz, a dívida que tínhamos contra nós foi cancelada. Todos os principados e potestades foram derrotados. Aquele que detinha o poder da morte, o diabo, foi destruído. O véu do templo foi rasgado em 2. O caminho para o lugar santíssimo foi aberto. Agora temos livre acesso à sala do trono. Por meio de uma única oferta, Ele aperfeiçoou para sempre aos santificados. Através de sua morte, Ele derrubou o muro da inimizade que nos separava uns dos outros e nos tornou um só povo, uma só igreja. Aleluia! O Pai de Jesus Cristo nos adotou como seus filhos por meio de seu Filho. Jesus aboliu em sua carne a inimizade, a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. E por meio da cruz, Ele nos reconciliou em um só corpo, matando em sua morte a inimizade entre os homens. Ressuscitou ao 3º dia e venceu a morte. Criou em si uma nova humanidade. Quando estávamos mortos em nossos pecados, Ele nos deu vida e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar com Ele em lugares celestiais.
Ele nos tornou filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. O unigênito se transformou em primogênito entre muitos irmãos. Nos constituiu reis